Bom, pessoal, então vamos fazer um outro exemplo aqui. Né? Nós temos essa viga aqui em formato de pórtico, onde ela está sendo apoiada numa extremidade por um apoio do tipo pino e na outra extremidade por um apoio tipo rolete, né? Lembrando que esse apoio aqui tipo rolete, ele pode ser representado tanto por um triângulo com duas bolinhas embaixo, como por um triângulo e um tracinho, ou apenas uma bolinha, tá? Um círculozinho. Bom, eu queria chamar a atenção aqui para vocês a princípio sobre uma carga, né, que está nessa estrutura, que é essa carga aqui de 3.000 quilos, né? Nós não lidamos com cargas em quilos, né? Então, essa carga, essa pequena massa aqui, que está concentrada nesse ponto aqui, a 2 metros aqui da extremidade, né? A gente tem que passar ela para Newton, né? Então, vou até anotar aqui, ó, que 1 Newton é igual a 1 quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Dessa forma, para a gente achar o valor dessa carga em newtons, é só a gente multiplicar pelo valor aqui da gravidade, né? Então, essa carga, ela vai ter o valor de 3.000 quilos vezes, aqui pediu para a gente usar 9,81. 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Então, essa carga, ela vai ter um valor aqui, 3.000 vezes 9,81. 29.430 newtons, né? Que passando para quilonewton, nós vamos dar aqui 1, 2, 3 casas, vai ficar igual a 29,43 quilonewtons, tá? Então, esse vai ser o valor dessa carga aqui, que tá representado por uma massa, né? Então, aqui, na verdade, nós vamos ter, né, uma atuação de uma carga com valor... Opa, desculpa aqui, gente. Com valor de 29,43 quilonewtons, né? Feito isso, nós podemos seguir com o nosso... fazendo a análise aí dessa estrutura, né? E para isso, né, nós temos que fazer, então, o nosso diagrama de corpo livre. Né? Então, para traçar aí o nosso diagrama, eu vou traçar aqui o pórtico, que representa essa estrutura, tá? E nós vamos colocar todas as forças conhecidas e desconhecidas que atuam nessa estrutura. Então, nós temos aqui numa extremidade esse apoio aqui do tipo pino, né? Que vai restringir aí a translação desse movimento nas direções verticais e horizontais, né? Então, vai surgir aqui uma força na vertical, que nós vamos chamar de força em Y, Fy, e vai surgir aqui uma força na horizontal, que nós vamos chamar de F de X1, tá? Aqui nesse rolete, vai surgir uma força que vai ser na direção em que ele não permite o movimento. Então, ou seja, o rolete, ele tá impedindo o movimento nessa direção aqui, ó. Então, vai surgir uma força assim, ó. Nessa direção, que nós vamos denominar ela de Fx2. Se o rolete estivesse aqui embaixo, a força seria aqui para cima, tá certo? Bom, feito isso, vamos representar então aqui a força que a gente acabou de calcular, que é essa força aqui de 29,43 quilonewtons. E vamos representar as demais forças, tá? Então, começando aqui por essa extremidade, nós temos um carregamento distribuído de forma triangular, né? Então, como eu já disse no outro exercício que a gente resolveu, para a gente saber qual vai ser a carga do carregamento localizado correspondente a esse carregamento distribuído, nós temos que fazer aqui
Então, a área desse triângulo retângulo, que vai ser base vezes a altura dividido por 2. Onde a base dele aqui é 1 metro. A altura vai ser dada aqui por 8 quilonewtons por metro. Dividido por 2, né? Então, nós vamos cortar aqui. Então, o carregamento aqui localizado, que vai representar esse carregamento distribuído, vai ter um valor de 4 quilonewtons. E o ponto de atuação dele vai ser no centro geométrico desse triângulo, né? Então, o centro geométrico do triângulo retângulo é a 1/3 da base maior e a 2/3 da base menor. Sendo assim, essa distância aqui vai ser 0,33 e essa outra distância aqui 0,67. Tá certo? Então, vamos passar isso agora aqui para o nosso diagrama de corpo livre. Então, nós vamos ter aqui uma força no valor de 4 quilonewtons, tá? Vamos colocar de uma vez as distâncias aqui, né? Então, nós vamos ter aqui essa primeira distância aqui, que vai ser 0,67. Depois, nós temos aqui 0,33. Aí, essa distância daqui até esse ponto aqui é 2 metros. E daqui até aqui na extremidade são mais 2 metros, certo? E ficou faltando pra gente, então, fazer essa força aqui que tá inserida na diagonal, né? Então, quando a força tá inserida na diagonal, nós decompomos ela, né, nas suas respectivas forças em X e em Y aqui, tá? Então, aqui nós temos uma força em X e aqui nós temos uma força em Y. Lembrando lá o que eu falei para vocês na sala, né? Se esse ângulo está sendo aberto, então, nós vamos multiplicar pelo seno. Se ele está sendo fechado, nós vamos multiplicar aqui pelo cosseno. Dessa forma, nós vamos ter aqui duas forças, uma em X e uma em Y, que vai ser dada da seguinte maneira, né? A força em X vai ser 10 quilonewtons multiplicada pelo cosseno de 30 graus, né? Isso vai dar pra gente aí 10 vezes cosseno de 30, 866 quilonewtons, né? E a força em Y vai ser 10 quilonewtons multiplicada pelo seno de 30 graus, que vai ser 10 seno de 30, 5 quilonewtons. Então, nós vamos representar essas forças aqui no nosso diagrama de corpo livre, tá? Então, nós vamos ter uma força aqui em X, com o valor de 866, e uma força aqui em Y, com o valor de 5. Agora, ficou faltando, então, só a gente colocar aqui as distâncias, né, aqui na vertical. Então, nós temos aqui, né, essa distância que vem daqui até aqui e essa outra aqui. Aqui nós temos 3 metros e aqui nós temos 2 metros, né? Então, tá feito aí o nosso diagrama de corpo livre, né? Nós temos a estrutura, né? Todas as forças conhecidas, todas as forças desconhecidas e todas as distâncias. Então, gente, feito o diagrama de corpo livre, nós podemos passar aí para análise, né, a somatória aí das forças, né? Lembrando que o somatório de todas as forças tem que ser igual a 0, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui para prosseguir com o cálculo é arbitrar o que para a gente vai ser positivo e o que para a gente vai ser negativo. Então, nós vamos arbitrar para cima positivo, para a direita positivo e sentido anti-horário
positivo. Então, essa vai ser a nossa conversão, tá? Então, vamos seguir aqui com o somatório das forças em X, que tem que ser igual a 0, tá? Então, pegando o nosso diagrama de corpo livre, né? Nós temos a força Fx1, que está para a esquerda, então ela é negativa. Fx2, que também está para a esquerda, então também é negativa, seguindo a nossa convenção. E a força aqui, 866, que está para a direita, então ela é positiva. Então, passando isso daqui para o nosso somatório, nós vamos ter menos Fx1 menos Fx2 mais 866 igual a 0. Eu não conheço nem Fx1 nem Fx2, então... Opa, saiu aqui do foco. Então, se eu não conheço nem Fx1 nem Fx2, eu deixo essa equação aqui, vou prosseguir com os demais somatórios e depois eu retorno nessa equação, tá certo? Então, agora nós vamos proceder aqui com o somatório das forças em Y igual a 0, né? Pegando o nosso diagrama de corpo livre, em Y nós vamos ter Fy para cima, então é positivo, menos 5 kN para baixo, então vai ser negativo, 29,43 kN para baixo, então é negativo, e 4 kN para baixo também vai ser negativo. Passando aqui para o nosso somatório, nós vamos ter, então, Fy menos 5 kN menos 29,43 kN menos 4 kN. Isso vai ser igual a 0, né? Somando todas essas forças negativas, nós vamos ter aqui 5, 29,43 e 4, vai dar 38,43 kN, igual a 0. Então, Fy vai ser igual a 38,43 kN. Lembrando sempre, a força ela é composta pela sua intensidade e pela sua unidade de medida, tá certo? Sendo assim, vamos passar então para o somatório dos momentos igual a 0, tá? Vamos habilitar aqui, chamar esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B. E vamos pegar então, para a gente fazer a análise aqui, o ponto A, tá? Vamos começar pelas forças Fx1 e Fy, né? Fx1 e Fy vai promover a rotação dessa estrutura toda? Então, pensa comigo, se eu tenho uma estrutura aqui, eu pego esse ponto aqui, se eu fizer uma força de cá, essa estrutura vai rodar? Não vai. Se eu fizer uma força de cá, essa estrutura vai rodar? Não vai também. Então, Fx1 e Fy atuam exatamente no ponto A. Por isso que elas não promovem rotação nessa estrutura. Vamos passar para as outras forças? Essa força de 5 kN, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver uma estrutura aqui, fizer uma força aqui para baixo, ela vai rodar? Aqui, ó. Não vai, né? Por quê? Porque a linha de atuação dessa força, ó, se eu tracejar ela aqui, ela passa exatamente pelo ponto que a gente está analisando. Dessa forma, ela não vai causar rotação nessa estrutura, né? Vamos pegar aqui, então, essa força de 8,66, né? Se eu tiver uma estrutura assim, vai causar rotação nessa estrutura? Vai, né? Vai causar rotação em qual sentido? Nesse sentido aqui, ó, horário, né? E como que vai ser, então, esse momento? Vai ser dado por essa força de intensidade 866 e pela distância. Qual distância, gente? Lembrando lá do mantra que eu falei para vocês na aula, né? Forças na verticais, a gente pega a distância na horizontal. Forças na horizontal, pega a distância na vertical. Nós temos uma força na horizontal, então a distância dela para o ponto de atuação é essa distância aqui, ó, 5 metros. Tá certo?
Essa força aqui de 29,43 vai provocar rotação nessa estrutura, né? Se a força estiver aqui e a estrutura aqui, ó, provoca rotação, né? Em qual sentido? No mesmo sentido da outra força, sentido horário. E com qual distância? Força na vertical, distância na horizontal. Então, ela vai provocar a rotação, né? Um momento aqui com essa intensidade multiplicado por essa distância, 2 metros. Que é a linha aqui do ponto de atuação, do ponto que a gente está pegando, que é o ponto A, né? E essa força de 4 kN vai provocar rotação? Também, o mesmo caso da força anterior, né? E qual que vai ser essa distância? 2 metros mais 2 metros, 4 metros, mais 0,33. Então, 4,33. E essa força F de x2 vai provocar rotação nessa estrutura? Se eu tenho a estrutura aqui, Fx2 provoca rotação, né? Em qual sentido? No sentido anti-horário. E com qual distância? Força na horizontal, distância na vertical. A distância dessa força aqui até o ponto A é 3 metros. Então, agora vamos passar isso lá para o nosso somatório, né? Então, nós vamos ter aqui, né? Deixa eu pôr aqui em cima para poder ficar melhor da gente ver. Ó, nós vamos ter essa força 866 atuando no sentido horário, então ela vai ser negativa. 866 multiplicada pela distância de 5 metros. Essa força de 29,43 também no sentido anti-horário, sentido horário, desculpa, então também é negativa. Então, 29,43 multiplicada por 2 metros. Essa força aqui de 4 kN também em sentido horário, então também é negativa. 4 multiplicado por 4,33, que é a distância. E essa força F de x2, que é no sentido anti-horário, então é positiva. Nós não conhecemos o valor de x2, mas ela atua com a distância de 3 metros. O somatório disso tudo tem que ser igual a 0. Então, agora aqui, gente, é a manipulação algébrica, né? Então, vamos fazer aí, ó, 866 vezes 5, 43,3. 3 o quê? Quilonewtons metro. Essa é a unidade de momento. Quilonewtons metro. 29,43 vezes 2 dá 58. E 86 o quê? Quilonewton metro. Menos 4 vezes 4,33, que vai dar 17,32 quilonewton metro. Mais Fx2 vezes 3 metros é igual a 0. Então, vamos somar todas essas forças aqui negativas. 43,3, 58,86 e 17,32. Vai dar 119,48 quilonewton metro. Mais F de x2, que eu não conheço, vezes 3 metros igual a 0. Né? Então, nós vamos ter aqui Fx2 vezes 3 metros, passando isso daqui para o outro lado da igualdade, 119,48 quilonewton metro. Né? Então, Fx2 vai ser 119,48 quilonewton metro, dividido por 3 metros. Então, vai sair a força aqui, Fx2 em quilonewton. E vai ser igual a 39,83. O que? Quilonewton. Essa vai ser a Fx2. E nós vamos ter aqui também que calcular agora a Fx1. Então, nós temos aqui menos Fx1, voltando lá na primeiro somatório, menos Fx2 é quanto? 39,83.
83 mais 866 igual a 0. Então, menos fx1 vai ser menos 39,83 mais 866. Então, menos 31,17 igual a 0. Menos fx1 é igual a 31,17. Multiplicando aqui por menos 1, fx1 nós vamos ter menos 31,17 kN. Veja bem, gente, apareceu aqui um sinal de negativo. O que esse sinal de negativo quer dizer? Quer dizer que essa força aqui, x1, que a gente convencionou que ela tá para a esquerda no diagrama de corpo livre, na verdade, a atuação dela é para o outro lado, por isso que ela deu negativa. A atuação dela vai ser, então, real oficial aí para a direita, né? Então, a nossa resposta vai ficar a seguinte. Resposta. Nós vamos ter aqui Fy igual a 38,43 kN. Fx1 menos 31,17 kN. E Fx2 igual a 39,83 kN. Lembrar sempre de colocar a unidade, viu, gente? Uma forma da gente verificar se esses valores estão corretos. A estrutura tem que estar em equilíbrio, né? Então, as forças que atuam nela na lateral, elas têm que ser da mesmo valor, mesma intensidade, com direções contrárias. Então, se a gente somar, aqui eu já falei que a atuação dessa força, na verdade, é para o outro lado, né? Para o lado direito. Então, nós temos duas forças aqui para o lado direito, que é Fx1 e 866, e uma força para o lado esquerdo. Essas forças têm que se anular. Como que elas se anulam? Sendo da mesma intensidade e com direções contrárias. Então, se a gente pegar 866 e somar com Fx1, isso tem que ser igual ao valor de Fx2. Né? Então, 866. Fx1, nós achou aqui. Nós não vamos levar em consideração aqui o sinal, porque nós já trocamos aqui a direção da atuação dela. Então, vamos pegar só o módulo dela, o valor de módulo. 31,17 igual, isso tem que ser igual a Fx2, que é 39,83. Então, 866 mais 31,17 dá 39,83. 39,83 igual a 39,83. Então, verificado, né? Tá certinho. A mesma coisa tem que acontecer com o somatório das forças na vertical, para cima e para baixo, né? Então, F e Y tem que ter o mesmo valor do somatório de todas essas forças, mas na direção contrária, né? Então, isso aconteceu aqui. Então, essa é a nossa resposta final aí do exercício.